Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ter poder, enquanto outras literalmente fazem demônios fugirem em terror? Durante anos, eu participei de rituais para lançar maldições sobre pessoas inocentes. Eram noites inteiras dedicadas a invocar trevas, criar amarrações e destruir famílias. Mas havia algo que sempre frustrava nosso trabalho: uma oração. Simples, mas poderosa demais para resistirmos. Se você quer descobrir essa oração que mudou minha vida para sempre, se inscreva no canal agora, porque o que vou revelar pode libertar você de prisões espirituais que nem sabia que existiam. Hoje, como uma mulher completamente liberta pelo sangue de Jesus, eu vou te revelar o que poucos cristãos sabem. Existe uma oração que quebra qualquer maldição, desfaz qualquer trabalho das trevas e restaura o que foi roubado. E eu testemunhei isso com meus próprios olhos do lado de dentro das trevas. Meu nome é Marina Santos, e por mais de 10 anos, fui uma bruxa ativa no mais alto escalão do ocultismo. Participei de rituais de magia negra, invocação de entidades demoníacas e pactos com o oculto. Fui treinada para lançar maldições sobre famílias inteiras, destruir casamentos, trazer doenças e até mesmo atacar igrejas. Mas eu descobri que havia algo que nos deixava completamente impotentes. Quando alguém orava de uma forma específica, com autoridade verdadeira, usando o nome de Jesus da maneira certa, todas as nossas maldições se desfaziam instantaneamente. Era como se uma bomba espiritual explodisse em nossa direção. Nós fugíamos aterrorizados, porque sabíamos que aquela oração tinha um poder que jamais conseguiríamos enfrentar. Durante anos, eu tentei entender por que algumas orações funcionavam e outras não. Porque alguns cristãos conseguiam nos derrotar facilmente, enquanto outros pareciam indefesos diante de nossos ataques. Até que um dia, eu mesma me tornei alvo dessa oração poderosa. Lembro-me das vezes em que chegávamos para fazer um trabalho e simplesmente não conseguíamos. Era como se uma parede invisível nos impedisse de continuar. As entidades que invocávamos ficavam agitadas, as velas se apagavam sozinhas, e o medo sobrenatural tomava conta de todos nós. Descobríamos depois que alguém estava orando por proteção da forma correta. Isso me intrigava profundamente. Como pessoas que nem sabiam que estavam sendo atacadas conseguiam se defender tão eficientemente? Como uma oração simples podia ser mais poderosa que rituais complexos que levávamos horas para preparar? A resposta estava na autoridade espiritual que esses cristãos exerciam, mesmo sem perceber. Preciso te contar uma verdade que vai chocar você. Existem maldições que atravessam gerações inteiras, e milhares de cristãos estão debaixo delas sem nem desconfiar. Falência recorrente. Doenças que os médicos não conseguem explicar. Depressão que surge do nada. Relacionamentos que sempre terminam mal. Estagnação espiritual. Muitos acham que é coincidência, mas eu sei exatamente o que é. Prisão espiritual camuflada. Durante meu tempo nas trevas, eu aprendi como essas maldições funcionam. Elas se alimentam de brechas espirituais, ódio acumulado no coração, inveja não confessada. Palavras de maldições liberadas por líderes espirituais feridos. Pactos antigos feitos na linhagem familiar. Cada uma dessas situações abre uma porta para que as trevas estabeleçam fortalezas na vida das pessoas. A parte mais cruel é que o inimigo faz o crente acreditar que precisa aceitar o sofrimento como vontade de Deus. Quantas vezes eu vi cristãos se conformando com um ciclo de derrota, pensando que era normal viver assim. Mas eu fui testemunha ocular do que acontece quando alguém descobre a verdade. Eu vi famílias inteiras sendo restauradas em questão de dias, depois de décadas de maldição. Vi empresas que estavam falindo voltar a prosperar. Vi casamentos destruídos sendo reconstruídos. Vi pessoas com doenças terminais sendo completamente curadas. Tudo isso porque alguém aprendeu a orar da forma certa, com a autoridade certa, usando o nome de Jesus com fé inabalável. O problema é que muitas igrejas hoje não ensinam isso. Elas ensinam orações decoradas, pedem bênçãos materiais, mas não ensinam como exercer a autoridade espiritual para quebrar maldições. E isso favorece o reino das trevas, porque nos mantém no controle. Lembro-me de uma família específica que foi alvo de nossos rituais por mais de 2 anos. Era um casal de empresários cristãos que estava enfrentando uma série de problemas. A empresa estava indo à falência. Os filhos começaram a se envolver com drogas. O casamento estava em crise. Tudo parecia estar dando certo para nós. Mas um dia, esse casal descobriu que estava sob ataque espiritual. Eles procuraram alguém que entendia de guerra espiritual e aprenderam a orar com autoridade. Em menos de 1 mês, tudo mudou completamente. A empresa não só saiu da crise, como prosperou mais do que nunca.
Os filhos se libertaram das drogas e voltaram para casa. O casamento foi restaurado de uma forma sobrenatural. Foi nesse momento que percebi que existia algo muito mais poderoso do que tudo que eu conhecia no mundo oculto. E isso me deixou extremamente curiosa, ao mesmo tempo, com muito medo. Deixa aí nos comentários se você já sentiu que existe algo espiritual tentando impedir seu progresso na vida, porque isso pode ser o sinal de que você precisa aprender o que vou ensinar nos próximos minutos. Eu nunca vou esquecer o dia que minha vida mudou completamente. Era uma sexta-feira à noite. Estávamos preparando um ritual muito poderoso contra uma família cristã. Havíamos sido contratados para destruir o casamento deles e trazer doença para os filhos. Todos os preparativos estavam prontos. As velas, os objetos consagrados, as invocações demoníacas. Mas quando começamos o ritual, algo extraordinário aconteceu. De repente senti como se uma explosão espiritual tivesse acontecido. Todas as entidades que estavam conosco fugiram em desespero. Os objetos do ritual se quebraram sozinhos. E eu senti um peso saindo de mim, como se algemas invisíveis tivessem sido quebradas. Descobri depois que naquele exato momento, uma mulher cristã estava orando por mim. Ela nem sabia quem eu era, não conhecia meu nome, mas o Espírito Santo havia mostrado para ela que alguém estava sendo usado pelas trevas e precisava de libertação. E ela orou com autoridade, declarando quebra de maldições e libertação em nome de Jesus. Foi naquele momento que entendi o poder real da oração. Não era apenas palavras bonitas ou súplicas desesperadas. Era uma declaração de guerra espiritual, um exercício de autoridade que Jesus nos deu, uma arma poderosa que pode destruir qualquer obra das trevas. O que mais me impressionou foi que essa mulher não estava gritando, não estava fazendo escândalo, não precisou de nenhum ritual complicado. Ela simplesmente falou com autoridade. Declarou a vontade de Deus sobre a situação e tudo mudou instantaneamente. Era como se ela tivesse uma conexão direta com o céu. Naquela noite eu não consegui dormir. Pela primeira vez em anos, senti uma paz estranha no meu coração. As vozes que sempre me atormentavam ficaram em silêncio. Os pesadelos que me acompanhavam todas as noites simplesmente desapareceram. Era como se alguém tivesse acendido uma luz no meio da escuridão da minha vida. Nos dias seguintes, tentei voltar às práticas ocultistas, mas não conseguia mais. Era como se uma força invisível me impedisse de continuar naquele caminho. As entidades que antes me obedeciam agora me evitavam. Os rituais que sempre funcionavam agora falhavam completamente. Eu sabia que algo havia mudado definitivamente na minha vida espiritual. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a frequentar uma igreja, mas ainda carregava muito medo e dúvidas. Às vezes, sentia as entidades tentando voltar, especialmente durante a madrugada. Mas eu havia aprendido algo poderoso. Como orar com autoridade. A oração que quebra maldições não é complicada, mas tem elementos específicos que a tornam poderosa. Primeiro, deve começar com arrependimento verdadeiro. Não é apenas pedir perdão, mas reconhecer que precisamos do sangue de Jesus para nos purificar. Segundo, deve incluir confissão de fé na autoridade do nome de Jesus. Terceiro, deve ser uma declaração de guerra contra as trevas. Quando eu orava assim, sentia poder sobrenatural me envolvendo. As tentações diminuíam, os medos se dissipavam, e uma paz que eu nunca havia experimentado tomava conta do meu coração. Mas o mais impressionante é que eu comecei a ver outras pessoas sendo libertas quando eu orava por elas. Lembro-me de uma vizinha que há anos sofria com depressão. Os médicos não conseguiam ajudá-la. Os remédios não faziam efeito. Quando eu orei por ela, usando a autoridade do nome de Jesus, ela foi completamente libertada em 3 dias. A depressão simplesmente desapareceu, e ela voltou a ser a pessoa alegre que era antes. Isso me fez entender que muitos cristãos vivem muito abaixo do que Deus preparou para eles, simplesmente porque não sabem como orar com autoridade. Eles oram como mendigos, quando deveriam orar como filhos do rei. Oram com medo, quando deveriam orar com fé inabalável. Durante esse período de transição, eu comecei a estudar a Bíblia intensamente. Queria entender de onde vinha esse poder que eu havia experimentado. Descobri que Jesus havia dito: "Em meu nome expulsarão demônios." Não era uma sugestão, era uma promessa. Não era para alguns escolhidos, era para todos os que creem. Comecei a experimentar essa autoridade em situações pequenas primeiro. Orava por pessoas doentes, por problemas financeiros,
por relacionamentos destruídos e via resultados sobrenaturais acontecendo constantemente. Era como se eu tivesse descoberto um segredo que poucos cristãos conheciam. Mas o que mais me chamava a atenção era a reação das pessoas quando eu orava por elas. Muitas relatavam sensações físicas. Calor no corpo, formigamento, uma paz sobrenatural. Outras diziam que sentiam como se um peso tivesse saído de suas vidas, e os resultados eram sempre visíveis em poucos dias. Até aqui, você já deve estar sentindo algo diferente acontecendo em seu espírito. Se inscreva no canal agora se ainda não fez isso, porque vou revelar exatamente qual é essa oração que liberta. Vou te contar algo que vai revolucionar sua forma de orar. Durante meus anos no ocultismo, eu descobri que existem cristãos que as trevas simplesmente não conseguem tocar. Não importa quantas maldições sejam lançadas contra eles. Não importa quão poderosos sejam os rituais feitos contra suas vidas. Eles permanecem intocáveis. O segredo desses cristãos não é que eles são mais santos ou mais especiais. É que eles aprenderam a orar de uma forma que estabelece uma proteção espiritual ao redor de suas vidas. Eles oram declarando a autoridade do sangue de Jesus, cancelam maldições em nome do Senhor, estabelecem um cerco de proteção que as trevas não conseguem atravessar. Eu vi bruxos desistirem de atacar certas pessoas, simplesmente porque sabiam que seria inútil. Toda vez que tentavam lançar alguma maldição, ela voltava contra eles mesmos. Era como se essas pessoas tivessem um escudo espiritual impenetrável ao redor de suas vidas. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que aprendi foi essa oração de proteção. E posso te garantir que desde então nenhuma maldição consegue me atingir. Não porque eu sou especial, mas porque eu sei como usar a autoridade que Jesus me deu. O interessante é que essa oração não é só para proteção pessoal. Ela pode quebrar maldições que já estão ativas na sua vida, restaurar o que foi roubado e até mesmo proteger sua família e seus descendentes. É uma oração que estabelece a vontade de Deus sobre sua vida, cancelando qualquer obra das trevas. Lembro-me de um pastor que conheci logo depois da minha conversão. Ele me contou que havia descoberto que sua igreja estava sendo atacada espiritualmente há anos. Membros saíam constantemente. As finanças nunca prosperavam. Havia sempre conflitos e divisões. Quando ele aprendeu a orar com autoridade, estabelecendo proteção espiritual sobre a igreja, tudo mudou. Em 6 meses, a igreja triplicou de tamanho. As finanças se estabilizaram de forma sobrenatural. Os conflitos cessaram, e uma atmosfera de paz e unidade se estabeleceu. Tudo isso porque ele aprendeu a exercer a autoridade espiritual que Jesus havia dado como líder. Esse pastor me ensinou algo fundamental. A oração com autoridade não é apenas para situações extremas. Ela deve ser uma prática diária, um estilo de vida, uma forma de estabelecer o reino de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. É assim que vivemos na vitória que Cristo conquistou para nós. Hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente o que acontece no mundo espiritual quando alguém ora com verdadeira autoridade. Durante meus anos nas trevas, eu fui treinada para identificar cristãos que representavam uma ameaça real para nossos planos. Esses cristãos tinham uma característica incomum. Eles oravam de uma forma que causava terror nas entidades demoníacas. Quando eles começavam a orar, era como se um exército celestial se manifestasse ao redor deles. Nós sentíamos uma presença que nos deixava completamente paralisados. Não conseguíamos nos aproximar. Não conseguíamos lançar maldições. Não conseguíamos fazer absolutamente nada. Era uma derrota total e humilhante. Mas o que mais me impressionava era que esses cristãos não gritavam, não faziam escândalo, não precisavam de nenhum ritual complicado. Eles simplesmente falavam com autoridade, declarando a vontade de Deus sobre a situação, cancelando maldições em nome de Jesus e estabelecendo a proteção do sangue do Cordeiro. Eu lembro de uma situação específica onde fomos contratados para destruir uma igreja. Tínhamos preparado um ritual muito poderoso, com várias entidades envolvidas, mas quando chegamos perto da igreja, descobrimos que os membros estavam fazendo uma vigília de oração. Eles estavam orando exatamente da forma que eu estou te ensinando. O resultado foi que não conseguimos nem nos aproximar do prédio. Todas as maldições que tentamos lançar voltaram contra nós mesmos. Várias pessoas do nosso grupo ficaram doentes. Outras tiveram pesadelos terríveis. E eu mesma comecei a questionar se estávamos no lado certo dessa batalha espiritual. Foi nessa noite que tive a primeira revelação sobre o poder real da oração. Não era apenas uma conversa com Deus. Era um exercício de autoridade que podia mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Era uma arma de guerra espiritual que, quando usada corretamente,
Era invencível. Durante as semanas seguintes, eu comecei a observar mais atentamente como esses cristãos oravam. Descobri que eles não oravam apenas quando estavam em perigo. Eles oravam diariamente, estabelecendo proteção sobre suas vidas, suas famílias, seus negócios. Era como se eles vivessem em uma bolha de proteção espiritual. Isso me fez perceber que a maioria dos cristãos vive muito abaixo de suas possibilidades espirituais. Eles têm acesso a um poder sobrenatural, mas não sabem como usá-lo. É como ter a chave do tesouro e não saber onde fica a porta. Chegou o momento de eu te revelar a oração que testemunhei derrotar legiões de demônios. Mas antes preciso te alertar. Essa oração só funciona quando é feita com fé verdadeira, coração puro e autoridade espiritual. Não é uma fórmula mágica. É um exercício de fé que conecta você com o poder de Deus. A oração começa com arrependimento. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu sangue para me purificar. Depois vem a confissão de fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida eterna. Em seguida, a declaração de autoridade. Em nome de Jesus, eu cancelo toda a maldição sobre minha vida. Quebro todo o pacto demoníaco e estabeleço a proteção do sangue do Cordeiro sobre mim e minha família. Mas o mais importante é que você ore com convicção, sabendo que tem autoridade para fazer essas declarações. Jesus disse que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Essa não é apenas uma promessa bonita. É uma realidade espiritual que você pode experimentar. Quando você ora assim, está exercendo a autoridade que Jesus te deu. Está declarando guerra contra as trevas. Está estabelecendo o reino de Deus sobre sua vida. E posso te garantir que as trevas não podem resistir a essa oração quando ela é feita com fé verdadeira. Eu vi pessoas sendo libertas de vícios que duravam décadas. Vi famílias sendo restauradas depois de anos de conflito. Vi negócios que estavam quebrados voltarem a prosperar. Vi doenças sendo curadas instantaneamente. Tudo isso através dessa oração simples, mas poderosa. Lembro-me de um homem que estava viciado em drogas há mais de 15 anos. Ele havia tentado de tudo. Clínicas de reabilitação, tratamentos médicos, terapias alternativas. Nada funcionava. Quando orei por ele usando essa oração, ele foi libertado instantaneamente. Nunca mais tocou em drogas. E hoje é um próspero empresário e pai de família. Outra situação marcante foi de uma mulher que estava com câncer terminal. Os médicos haviam dado apenas 3 meses de vida para ela. Quando oramos juntas, declarando cura e quebra de maldição de enfermidade, algo sobrenatural aconteceu. Em 2 semanas, todos os exames mostraram que o câncer havia desaparecido completamente. Os médicos chamaram de milagre, mas eu sabia que era o poder da oração com autoridade. Esses testemunhos não são exceções. São regra quando aprendemos a orar da forma correta. O problema é que poucos cristãos conhecem essa autoridade que Jesus nos deu e por isso vivem como derrotados quando deveriam viver como vencedores. Comenta aí se você acredita que é possível uma oração ter tanto poder assim, ou se você acha que essas mudanças são apenas coincidências. Sua resposta vai mostrar se você está pronto para o que vou revelar agora. Depois de tudo que passei, hoje eu posso te dizer com absoluta certeza: não existe maldição que resista ao nome de Jesus quando é usado com autoridade. Eu vi feitiços sendo desfeitos, pactos demoníacos sendo quebrados, famílias inteiras sendo restauradas, só porque alguém aprendeu a orar da forma certa. Você pode estar vivendo debaixo de uma maldição neste exato momento e nem perceber. Ciclo de fracasso, tristeza constante, doenças que não passam, relacionamentos que sempre terminam mal, estagnação financeira, medo sem motivo aparente. Isso não vem de Deus. Vem de uma prisão espiritual que pode ser quebrada. A diferença está na forma como você ora. Não é quantidade, é qualidade. Não é grito, é autoridade. Não é desespero, é fé. Quando você ora sabendo quem você é em Cristo, declarando a vontade de Deus sobre sua vida, cancelando maldições em nome de Jesus, tudo muda. Eu experimentei essa transformação em minha própria vida. Passei de uma pessoa que servia às trevas para uma mulher completamente liberta. Passei de viver com medo constante para ter paz que excede todo o entendimento. Passei de ser usada para destruir vidas para ser usada para restaurar famílias. E tudo isso aconteceu através da oração. Não foi um processo longo e complicado. Foi uma decisão de fé, seguida de uma oração poderosa, que mudou completamente meu destino espiritual.
Durante os primeiros meses depois da minha conversão, eu testei constantemente esse poder da oração. Orava por vizinhos, amigos, familiares e via resultados sobrenaturais acontecendo continuamente. Era como se eu tivesse descoberto um segredo que poucos conheciam. Lembro-me de uma família que conheci na igreja. Eles estavam passando por uma crise financeira terrível. O pai havia perdido o emprego, a casa estava para ser tomada pelo banco e os filhos estavam passando necessidade. Quando orei por eles, declarando prosperidade e quebra de maldição financeira, tudo mudou em 2 semanas. O pai conseguiu um emprego melhor do que tinha antes. Apareceu um comprador para a casa por um preço acima do mercado e eles conseguiram quitar todas as dívidas e ainda comprar uma casa maior. Foi um testemunho tão impactante que toda a igreja ficou impressionada. Mas o que mais me chamava a atenção era que essas mudanças não eram temporárias. Elas eram permanentes, duradouras. Era como se Deus estivesse restaurando tudo que havia sido roubado, com juros e correção monetária. Hoje, depois de anos vivendo na liberdade que Cristo me deu, posso afirmar que a oração é a arma mais poderosa que existe contra as trevas. Não existe feitiço, não existe maldição, não existe pacto demoníaco que possa resistir ao nome de Jesus quando é usado com autoridade por alguém que sabe quem é em Cristo. Eu vi com meus próprios olhos demônios fugirem, aterrorizados quando alguém orava com verdadeira autoridade. Vi maldições que duravam gerações sendo quebradas em minutos. Vi pessoas que estavam desenganadas pelos médicos sendo totalmente curadas. Vi famílias que estavam destruídas sendo completamente restauradas. Tudo isso porque alguém aprendeu a orar de uma forma que estabelece o reino de Deus sobre as circunstâncias. Orar não como mendigo, mas como filho do rei. Orar não com medo, mas com fé inabalável. Orar não apenas pedindo, mas declarando a vontade de Deus. A oração que quebra maldições começa com verdade. Reconhecer que precisamos de Jesus. Continua com fé. Acreditar que Ele tem poder para nos libertar. E termina com autoridade. Declarar a vitória que Ele conquistou na cruz. Quando você ora assim, está se conectando com o poder que criou o universo. Está acessando a autoridade que Jesus conquistou quando venceu a morte. Está estabelecendo o reino de Deus sobre sua vida, sua família, suas circunstâncias. Nos últimos anos, tenho ministrado libertação para centenas de pessoas. Vi casos impressionantes de restauração. Casamentos que estavam destruídos há anos sendo reconstruídos em semanas. Negócios falidos voltando a prosperar. Filhos rebeldes voltando para casa. Vícios sendo quebrados instantaneamente. Uma das situações mais marcantes foi de uma mulher que estava com depressão há mais de 20 anos. Ela havia tentado suicídio várias vezes. Estava internada em clínicas psiquiátricas regularmente e vivia sedada por medicamentos. Quando orei por ela, declarando quebra de maldição de morte e estabelecendo vida abundante, ela foi completamente libertada. Hoje, essa mulher é uma empresária próspera, casada, mãe de 2 filhos e testemunha do poder de Deus onde quer que vá. A transformação foi tão radical que até os médicos ficaram impressionados e pediram para conhecer o que havia acontecido. Mas o mais incrível é que essa mulher aprendeu a orar com autoridade e hoje também ministra libertação para outras pessoas. É assim que o reino de Deus se expande. De vida em vida, de testemunho em testemunho, de vitória em vitória. Se essa palavra despertou algo em você, se você sentiu que existe algo espiritual tentando impedir sua vitória, então chegou seu momento de decisão. Você pode continuar vivendo como tem vivido, ou pode aprender a orar com a autoridade que Jesus te deu. Eu te desafio a fazer uma declaração de fé agora mesmo. Escreve aí nos comentários. Eu quebro toda maldição em nome de Jesus. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração de guerra contra as trevas. É você assumindo a autoridade que Cristo te deu. Compartilha esse testemunho com alguém que precisa ouvir essa palavra. Pode ser que Deus use você para libertar uma pessoa que está presa há anos. Pode ser que esse testemunho seja exatamente o que alguém precisa para quebrar um ciclo de derrota. Se inscreva no canal porque aqui você vai aprender a orar com autoridade e romper toda a prisão espiritual. Vai descobrir segredos que poucos cristãos conhecem. Vai entender como exercer a autoridade que Jesus te deu para viver a vida abundante que Ele preparou para você. E não esqueça de deixar seu like para não perder os próximos testemunhos. Cada história que compartilho aqui pode ser a chave para a sua libertação completa. Quero te contar que depois de tudo que vivi, entendi que Deus tem um propósito específico para cada pessoa. Você não está assistindo esse vídeo por acaso.
Deus quer te mostrar que existe uma vida vitoriosa esperando por você. Existe uma autoridade espiritual que você ainda não descobriu. Existe um poder dentro de você que pode mudar completamente sua história. Mas isso só vai acontecer se você decidir sair da zona de conforto espiritual e aprender a orar da forma certa. Não basta ser crente. É preciso ser um crente que conhece sua autoridade em Cristo. Não basta frequentar a igreja. É preciso aprender a exercer o poder que Jesus nos deu. Durante todos esses anos ministrando libertação, eu percebi que o maior problema dos cristãos não é falta de fé. É falta de conhecimento sobre quem eles são em Cristo. Eles oram como servos quando deveriam orar como filhos. Oram com medo quando deveriam orar com autoridade. Oram pedindo quando deveriam estar declarando. Abençoado para fortalecer o canal. E que Deus abençoe abundantemente sua vida com vitórias sobrenaturais. Em nome de Jesus, amém.